Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e hoje eu trago um poeta que na minha infância eu gostei muito de um dos poemas dele. Gostava muito pela rima, né? Era muito rimado, que se chama A Flor do Maracujá. E também era o mesmo poema que, coincidentemente, eu não sabia, mas era um dos poemas preferidos de Cora Coralina. Ela começou a se interessar por poesia também, segundo algumas biografias dela, depois que leu Fagundes Varela. Não sei se ela leu o Cântico do Calvário, que é um poema mais denso, mais triste, que ele fala sobre a morte do filho. Mas esse A Flor de Maracujá é um poema singelo, é um poema cheio de rima, é um poema fácil de você assimilar, fácil de você ler, né? Fácil de você compreender também. Então esse A Flor do Maracujá encantou muito Cora Coralina, embora o poeta preferido dela fosse Pablo Neruda, né? Ela tinha uma paixão pela arte de Pablo Neruda, como eu também tenho. Coincidentemente sou fã de Cora Coralina. Eu espero em breve trazê-la aqui para falar um pouco sobre sua experiência quanto ser humano, que ela deixou super evidente, a experiência dela como pessoa e também como eu posso dizer, uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que lapidou todo o conhecimento que teve, toda a vivência que teve e transformou em arte, transformou em poesia e transformou em doces, né? Ela era doceira. Então hoje nós não estamos aqui para falar de Cora Coralina, infelizmente. Hoje nós vamos falar, ou felizmente, porque Fagundes Varela também tem sua qualidade como poeta. E é um poeta que eu gosto bastante e lamentavelmente se autodestruiu, né? Ele se autodestruiu. Se ele não tivesse feito isso, nós tínhamos um baita de um poeta por mais tempo aqui nesse planeta Terra. Então vamos falar um pouco sobre ele, né? Fagundes Varela, que se chamava Luiz Nicolau Fagundes Varela, nasceu na fazenda Santa Rita, em Rio Claro, Rio de Janeiro, em 1859. Transferiu-se para São Paulo, mas só conseguiu ingressar na Faculdade de Direito em 1862. Influenciado pelos últimos suspiros do bironismo estudantil paulistano, dedica-se à boemia e à bebida, atraído constantemente pela marginalidade. A morte de seu primeiro filho inspira-lhe seu mais conhecido poema, Cântico do Calvário. Tenta concluir o curso de Direito em Recife, mas a morte da esposa o faz retornar a São Paulo. Abandona então a faculdade e retorna à fazenda onde nascera. Continuando a escrever poesia, casando-se outra vez, muda-se para Niterói, onde se entrega à bebida e vem a falecer, já em estado de completo desequilíbrio mental. É lamentável a vida de alguns poetas, né? Pessoas tão talentosas, tão inteligentes, mas não tinham autocuidado, não tinham auto-amor. E isso a gente precisa ter. Doa em quem doer, mas a gente precisa ter esse auto-amor, se auto-cuidar, se auto-preservar, porque a nossa vida também ela nos foi entregue por Deus, né? Nós temos essa obrigação de termos esse amor pelo nosso próximo e pelo nosso próximo mais próximos, que somos nós. Então eu vou ler aqui A Flor de Maracujá, que tanto encantou Cora Coralina. Em uma das poucas entrevistas que eu assisti dela, já muito idosa, já perto dos seus 90 ou com seus 90 anos,
ela falou sobre esse poema. Então, a flor do maracujá, pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústia da flor do maracujá, pelos jasmins, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas do gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água, que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas do ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas do Sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá, pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas Sinhá, pelas florestas imensas que falam de Jeová, pela lança ensanguentada da flor do maracujá, que tudo o que o céu revela, por tudo o que a terra dá, eu te juro que minha alma de tua alma escrava está. Guarda contigo este emblema da flor do maracujá. Não me enjoem teus ouvidos de tantas rimas em A, mas ouve meus juramentos, meus cantos ouve Sinhá. Te peço pelos mistérios da flor do maracujá. Então é um poema maravilhoso, como ele fala, né? As rimas em A. E isso encantou Cora Coralina, que ainda adolescente, ou pré-adolescente, ela se encantou com esse poema e resolveu escrever algumas coisas. E foi escrevendo, com o passar do tempo, ela foi guardando aqueles escritos, e aos 72 anos ela foi que publicou o seu primeiro livro, né? Teve uma persistência e uma perseverança muito grande. Muitas vezes a gente quer desistir no primeiro momento, ou nos primeiros momentos das nossas vidas, seja em que área for, seja em que situação nos encontremos. E nós vemos que tem pessoas que esperaram tanto, porque aos 72 anos, Cora Coralina lança o seu livro, depois de Carlos Drummond de Andrade tê-la elogiado na sua coluna. Aos 72 anos, Cartola lança o seu primeiro disco e virou Cartola, né? Um grande poeta também, poeta da música popular brasileira. E eu não sei se com a mesma idade de Cartola, aos 72 ou mais, existiu outras pessoas que não fizeram sucesso na sua juventude, mas depois dos 70. É o caso de Clementina de Jesus, que começou a fazer sucesso e cantar até a sua desencarnação, porque ela começou a fazer sucesso já com uma certa idade. Eu não tenho bem certeza se foi a partir dos 72 ou mais, mas ela sempre persistente. Então muitas vezes nós queremos desistir na primeira dificuldade que encontramos, e as pessoas que são grandes poetas, grandes escritores, grandes cantores, grandes artistas plásticos, eles não conseguiram no primeiro momento. Existem pessoas que conseguem sim no primeiro momento, ninguém sabe a explicação para isso, mas existem aquelas que demoram mais. Então vamos a Cântico do Calvário, que ele fez para o seu filho. A memória do meu filho, morto a 11 de dezembro de 1863. Cântico do Calvário. Ele botou fragmentos entre parênteses, não entendi bem, mas ele colocou. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela
que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste, crença, já não vives. Como eras lindo nas rosadas faces, tinha ainda o tépido vestígio dos beijos divinos nos olhos langues. Brilhava o brando raio que acendera a bênção do Senhor quando o deixaste. Sobre o teu corpo a chusma dos anjinhos, filhos do éter e da luz, voavam. Riam-se alegres das caçoilas níveas celestes, aroma te vertendo ao corpo. E eu dizia comigo, teu destino será mais belo que o cantor das fadas, que dança no arrebol mais triunfante que o sol nascente derribando ao nada. Muralhas de negrume irás tão alto como o pássaro rei do novo mundo. Doudo sonho, uma estação passou-se, e tantas glórias, tão risonhos planos, desfizeram-se em pó. O gênio escuro abrasou com seu fecho ensanguentado meus soberbos castelos. A desgraça sentou-se em meu solar, e a soberana dos destinos e a soberana dos sinistros impérios de além-mundo, com seu dedo real selou-te a fronte. Indo te vejo pelas noites minhas, em meus dias sem luz vejo-te ainda, creio-te vivo e morto te pranteio. Então, é um poema realmente muito sentido, muito dolorido para ele, porque Cântico do Calvário se tratava do filho dele. Ele tinha um amor pelo filho, e esse filho veio a desencarnar. Nas biografias que eu li não se sabe o motivo, mas o que se sabe de Fagundes Varela é que ele trazia uma carga de sofrimento, de um drama muito grande, né, muito profundo. Também não se sabe muito sobre os seus pais, se tinha irmãos, como que era essa convivência para ele se entregar tanto ao vício, ao ponto de morrer com a sanidade mental prejudicada, de tanto que ele bebeu, né? A bebida chegou a danificar o seu corpo, né? A sua mente, que era o principal do poeta, a mente, o pensar do poeta, e veio a falecer pelo vício. Então ele acabou sendo um próprio Deus sem Deus, né? Uma pessoa que não acreditou nem em si mesmo, no poder de se autossuperar. Então, quando a gente fala que uma pessoa é um Deus sem Deus, porque nós somos deuses, isso é bíblico, né? Fala assim que nós somos deuses, mas nós temos um ser maior que está aí para nos segurar, né? Para nos fortalecer. Mediante a tantas tragédias, permitidas ou não por ele, permitidas sim por ele, porque nada acontece sem que ele permita. Esse mundo aqui está entregue a nós mesmos, nós o fabricamos, as suas conjunturas. Nós já chegamos aqui com ele pronto, mas as suas conjunturas, como funciona, o que tem que ser feito, como se governa, são obras nossas, não são obras de Deus.
As religiões são obras nossas, não são obras de Deus. E ele permite tudo isso. Ele só tem uma coisa que a gente não consegue desvendar, que é o mistério da vida e da morte. Por que nascer, por que morrer, como nascer e como morrer. Segundo o Espiritismo, a morte não existe. Existe apenas a troca de roupa física, né? Esse físico sai, a gente vai para algum lugar, dependendo do que fizemos aqui, recebemos um outro corpo, voltamos para aqui ou iremos para uma outra dimensão, porque nós estamos na terceira dimensão. Segundo espíritas e espiritualistas, existe a quarta dimensão e existe a quinta dimensão, que é a dimensão em que você não passa pela morte. Na quarta dimensão, você passa pela morte, pela segunda morte. Você vive uma vida muito parecida com essa aqui, nessa quarta dimensão, e há uma desencarnação para a quinta dimensão, segundo o merecimento. São palavras de Neville Goddard. E qualquer dia também eu trago algo sobre ele aqui, porque ele foi o que mais desvendou a Bíblia. Não essa Bíblia que foi modificada, mas a Bíblia do hebraico antigo. Já falei aqui sobre isso, sobre o mestre que o ensinou o hebraico antigo, e ele conseguiu desvendar símbolos que tem na Bíblia, deixado por alguns profetas, né, que se diziam inspirados por Deus. Códigos que há na Bíblia. Ele chegou a dar várias palestras no século passado sobre isso. Ele desencarnou, acho que foi em 62 ou foi em 72, eu não lembro bem, mas eu sei que enquanto ele esteve aqui encarnado, ele fez palestras a respeito disso. Então é importante acompanhar também Neville Goddard. É uma poesia diferente, não uma poesia como fazem os poetas, mas ele traz a poesia da vida, das coisas divinas, né? Que nós também necessitamos muito dessas coisas divinas. Então era isso que eu tinha para hoje, trazer um pouco de Fagundes Varela, uma homenagem a ele por ele ter me despertado também pela Flor de Maracujá, né? É um dos poemas, não é o mais conhecido dele, porque o mais conhecido é o Cântico do Calvário, mas um dos mais apreciados dele. Até eu já vi esse poema em livros infantis. Na minha adolescência cheguei a ver em livros infantis. Então assim, namastê, né, para Fagundes Varela, e que ele realmente tenha encontrado a paz que ele não encontrou por aqui. Em algum lugar ele realmente encontre essa busca que ele tinha, que parece que nada preenchia. Nada preenchia. Ele conseguiu se autodestruir, lamentavelmente. Como eu conheço alguns poetas que ainda não são conhecidos da mídia, que tem um talento assim exuberante, mas que se autodestrói com vícios. Existem pessoas que acham que para você ser um grande cantor, ser um grande poeta, você tem que ter um vício, você tem que beber, você tem que fumar. Não precisa de nada disso. Isso são viciações do ser humano. A poesia está além disso. A liberdade que a poesia, que Deus dá para que nós possamos usufruir da nossa vida, é uma liberdade para o nosso bem-estar. Ah, mas se eu tenho um vício, eu me sinto bem quando eu estou naquele vício. Mas você tem que olhar se ele é autodestrutivo ou não. Se ele está lhe destruindo, então não está lhe fazendo um bem real. Ele está causando a aparência de um bem, mas na verdade ele está lhe autodestruindo. Então tudo aquilo que nos destrói não é um bem, é algo ilusório.
Então, infelizmente, Fagundes Varela não teve olhos para isso, e acho que no meio em que ele vivia, da boemia, as pessoas o incentivavam cada vez mais a fazer isso. Então é isso. Namastê a todos e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like, é de graça. Nós estamos falando sobre cultura, o mundo está precisando muito de poesia. Nós estamos precisando nessa nossa caminhada que não está sendo fácil. E estamos precisando de um ser maior, que é Deus. E que a gente precisa trazê-lo cada vez mais para dentro de nós. Porque ele não está fora, ele está aqui dentro. Então vamos acioná-lo. Sei que tem momentos que não é fácil, mas é necessário. Então até a próxima. Com alegria, com fé e com confiança nesse ser maior. Valeu!